Uma outra estratégia, uma outra forma de organizar os middlers são fazer os chamados interceptors, né? Ou interceptadores. Os interceptadores são middlers criados para resolver o problema de heterogeneidade. Ou seja, eu preciso de middlers que vão se adaptar, né? E podem prover serviços para a maioria das aplicações. Né? Então, o middle vai conter soluções que são boas para a maioria das aplicações, mas eu vou precisar de um espaço para tailoring, que é adaptar. Né? Quando eu digo tailoring, eu quero dizer adaptar uma determinada solução de middleware para aplicações específicas. Pode ser que uma aplicação eu preciso de segurança, das facilidades de segurança e de comunicação. Mas para outra aplicação, pode ser que eu não precise tanto de uma facilidade de segurança. Ou eu não vá usar algum tipo de algoritmo específico de criptografia dentro da facilidade de segurança em um determinado serviço, em determinada aplicação, mas em outra eu vá usar esse tipo mais robusto de criptografia, né? Ou então, em um determinado serviço, uma determinada aplicação, pode ser que eu queira me comunicar usando o protocolo UDP, em outra aplicação eu queira me comunicar, né? Quero fornecer facilidades de comunicação que usem o protocolo TCP para garantia de entrega e confiabilidade da comunicação. Então, eu consigo fazer essas adaptações por meio dos middlers que nós chamamos de interceptadores, de interceptors. Esses middlers vão oferecer essas facilidades e eu posso tirar facilidades ou colocar facilidades nesses middlers. Claro que quanto mais flexível for o middleware, maior e mais complexo vai ser esse middleware. Né? Um middleware provendo todas as facilidades possíveis seria um middleware gigantesco. Né? Então teria um middleware muito grande para que pudesse cobrir todas as facilidades possíveis, né? Ou a maioria delas, para todas as aplicações. Essa é uma decisão a se tomar, né? Mas permite uma certa flexibilidade. É uma forma de eu separar a política, né? Ou uma decisão de negócio do mecanismo a ser implementado, que é o próprio middleware. Dentro do middleware eu posso habilitar ou desabilitar certas funções que eu queira. Claro que dependendo do tamanho do middleware, eu vou ter aí uma configuração que talvez seja muito grande. Né? Eu vou ter aí um esforço grande de configuração por conta dos usuários ou por conta dos administradores do sistema. Então eles vão ter que configurar muitas coisas. Imagine aí a tela de um Photoshop da vida, né? E compare com a tela do Paint, né? A tela do Photoshop tem muitas configurações, mas às vezes você fica meio perdido e confuso dentro daquele tanto de configurações que a aplicação fornece. O controle do Paint, que talvez oferece poucas configurações na imagem, né? Mas essa configuração ela é mais fácil de encontrar e mais fácil de fazer. Nesse diagrama que tem uma representação de como que um interceptador ele funciona, né, um interceptor. Então temos aqui uma aplicação cliente que ele quer se comunicar com a outra aplicação. Então eu tenho aqui alguns interceptadores, eu tenho na verdade 2 interceptadores aqui. Eu poderia me comunicar dessa forma, né, não passando pela interceptação, e aí na aplicação eu posso configurar para que determinados tipos de mensagem, de pacotes enviados, eles não passem pela interceptação e outros tipos de pacote passem pela interceptação, isso é configurável. Então, quando eu faço uma comunicação que não passa pela interceptação, ela é direta, ela vai sair da aplicação do cliente para o middleware aqui, e aí ele vai chegar aqui no sistema operacional local. Né? Isso aqui está representado pelo esse método do WIT aqui, do objeto B, com determinado parâmetro aqui chamado valor. Né? E aqui ele vai rodar aqui o invoke, falando que o objeto que passou é o objeto B, e aqui tem um ponteiro para o endereço de memória lá onde está a função do with e o valor passado, e aí que ele vai enviar, né, para a outra máquina que contém uma arquitetura parecida, ou uma arquitetura que consegue receber, né, tem uma interface compatível com esse sistema aqui. E aqui eu tenho a comunicação uma comunicação que eu realizo por meio de interceptadores. Né? Então ele vai fazer essa comunicação. Então tem a chamada é interceptada aqui no interceptador a nível de requisição. Né? Ele vai tratar algumas coisas aqui nesse interceptador a nível de requisição. E tem a interceptação aqui a nível de mensagem. Então eu posso interceptar ela mais de uma vez. Né? Colocar aqui
nesse caso aqui ele está colocado entre a aplicação do cliente e o middleware, e aqui entre o middleware e o sistema operacional. E aqui eu posso executar algumas operações por intermédio desses dois interceptadores aqui. Exemplo de operações que podem acontecer aqui nesse interceptador a nível de requisição por exemplo, imagine que esse objeto B, para o qual eu estou fazendo uma requisição, ele é um objeto replicado. Se eu não tivesse esse interceptador aqui a nível de requisição, eu teria que fazer uma chamada de procedimento para todas as réplicas do objeto B, que estão em todas as máquinas, estão em todas os nós para os quais eu tenho que fazer a requisição. Se ele é replicado, então eu tenho que manter consistência, então eu teria que fazer uma chamada de procedimento para cada uma das réplicas, né? Usando o interceptador a nível de requisição, eu posso capturar essa chamada aqui e replicar. E aqui no nível de interceptação aqui, eu posso fazer essa replicação aqui dentro. Então o cliente ele vai precisar fazer a chamada de apenas um método, como se tivesse apenas um objeto B. O cliente nem precisa saber que o objeto B aqui ele está replicado. Então eu trago um pouco de transparência de distribuição, né? Transparência de replicação. E aqui um tipo de... E aqui na interceptador a nível de mensagem, um tipo de serviço que pode ser fornecido é o serviço oferecido, por exemplo, pelos protocolos de transporte, né, que fazem a divisão das mensagens, né, a fragmentação. Imaginemos que a mensagem, a mensagem enviada, que os dados enviados pelo cliente são muito grandes, e esses dados eles precisam caber nos pacotes para serem enviados pela rede dentro da computação de pacotes, né, que são vários pequenos pacotes enviados para poder seguir rotas diferentes. Esse interceptador a nível de mensagem aqui, ele pode fazer essa fragmentação. E da mesma forma que o cliente não precisa saber que há replicação no objeto B, o cliente também não precisa saber que a sua mensagem está sendo fragmentada em pequenos pedaços, né? Ele só tem que saber que a mensagem chegou lá no servidor. Claro que se ele estiver usando um protocolo confiável, como por exemplo o protocolo TCP.